Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga, mais um vídeo da nossa série Dissecando Livros. Estamos aqui no capítulo 2, a gente continua no capítulo 2. Os capítulos desse livro são longos, tá? Mas é interessante você assistir todas as aulas, para você que está muito interessado no assunto. Então aqui a gente vai falar sobre esse trecho do capítulo 2, lá do livro Animal Social, a mente caçadora-coletora e os universais humanos. Mais um trecho muito interessante aí. Se você caiu aqui de paraquedas, lembre-se que aí abaixo está um link, né, na descrição tem um link onde você pode clicar nesse link e ser direcionado para a playlist desde a introdução do livro, tá? Então a gente está fazendo na sequência, na ordem. Então vamos lá, continuar estudando esse livro aqui. Nesse trecho do livro, os autores vão dizer o seguinte, que, por exemplo, a psicologia evolucionista, né? A área da psicologia, por exemplo, que estuda a evolução do ser humano, a evolução comportamental, inclusive a evolução do cérebro humano. Acaba percebendo, os psicólogos evolucionistas, na verdade, nessa corrente de compreensão do ser humano, acabou percebendo o seguinte, por exemplo, que os nossos ancestrais, né, o cérebro, ele acabou se adaptando. A gente sabe que o cérebro tem uma questão plástica, ou seja, uma neuroplasticidade, é uma capacidade de se transformar, né? E aí o cérebro, na verdade, ele vai se adaptando ao nosso estilo de vida, tá? Então, só que nós ainda temos cérebros que são herdados das sociedades caçadoras-coletoras. Em aulas passadas a gente falou sobre isso. Então, por exemplo, esses cérebros, eles nos ajudou com algumas características, né? A questão de desenvolver a nossa inteligência, desenvolveu a nossa força física, desenvolveu, por exemplo, a questão do impulso sexual, né, para a questão da perpetuação da espécie, para a ampliação da espécie, desenvolveu, por exemplo, uma noção de risco, né, a gente começa a mensurar determinados riscos, e uma coisa interessante é que o cérebro do ser humano, por exemplo, ele só vai estar completamente finalizado, digamos assim, né, desenvolvido a partir de mais ou menos 24, 25 anos, né? Então você percebe, por exemplo, que a partir deste momento, me parece que a pessoa tem uma tendência a analisar melhor os riscos aos quais ela está se colocando, né? Enfim. Então, aí neste caso, o livro vai dizer, né? Que nós temos aí uma percepção da psicologia evolucionista que é muito aceita pela psicologia social, que é de que o nosso cérebro ainda tem uma configuração muito desde aquele período, né, de caçadores-coletores. As pessoas, só para você ter uma ideia, né, a gente vai falar sobre isso posteriormente, mas as pessoas, por exemplo, todo mundo tem um viés de negatividade muito forte. Você pode ter um dia que é um dia muito legal para você, quando chega de noite você recebe uma notícia ruim. É possível que aquela notícia te impacte mais do que os bons momentos que você passou durante o dia. Por que isso acontece, né? Porque a gente tem um viés de negatividade. Talvez, inclusive, você diga numa situação como essa que seu dia foi péssimo. Você desconsidera tudo que você viveu de bom, tudo que foi agradável, e você foca demasiadamente naquilo que foi ruim. Isso acontece porque a gente tem um viés de negatividade, né? Porque os caçadores-coletores, por exemplo, como eles precisavam caçar para sobreviver, e aí só um detalhe para você que está chegando agora, isso não tem no livro, né? A gente está, na verdade, trazendo, comentando, na verdade, vários tópicos que tem no livro aqui, ok? Então, só para citar como exemplo, o livro vai falar posteriormente sobre viés de negatividade, mas eu estou só dando um exemplo aqui para a gente entender melhor. Então, vamos lá. Esse viés de negatividade, possivelmente, ele é um gene que é herdado, uma configuração do nosso cérebro que é herdada dos caçadores-coletores, do período em que os seres humanos precisavam caçar, né, e colher, e com a caça, por exemplo, eles quando acabavam os alimentos, eles precisavam ir para um território novo, e nesse território novo poderia haver novos perigos. Com a questão da caça, eles poderiam correr perigos. Então, aquelas pessoas que sobreviveram são as pessoas que tinham muito forte esse viés de negatividade. Ou seja, se eu vou para perto de um penhasco, algumas pessoas iam sem medo, outras pessoas não iam por causa desse viés de negatividade, porque sabiam que ali poderiam correr algum risco. Talvez existisse um leão ou um predador
escondido por ali, né, naquele penhasco, logo abaixo, de uma forma que eu não estou vendo. E aí as pessoas que iam para o penhasco sem medo, possivelmente, né, são pessoas que morreram. E aí a gente acaba herdando aquelas pessoas que tinham um viés de negatividade muito forte, porque esse viés de negatividade ajudou, no caso, os caçadores-coletores a sobreviverem e a não se colocarem em determinadas situações de risco, né? Então você veja o seguinte, a gente tem um cérebro que ainda é muito configurado para esse grupo social, caçadores-coletores, mas a gente, na verdade, vive numa sociedade completamente diferente. Ainda nessa aula a gente vai tentar entender como é que isso se desdobraria, por exemplo, numa situação de ansiedade e de depressão, que também não tem no livro, mas eu vou acrescentar aqui nos comentários, né? Então, continuando, o livro vai dizer que existe uma descoberta, né, do Robin Dunbar. Ele é um antropólogo, ele fez um experimento e ele percebeu, por exemplo, que primatas que viviam em grupos sociais numerosos, esses primatas eles tinham cérebros maiores, né? Os primatas que viviam em grupos sociais menores tinham cérebros menores. Então, o que ele descobre, né, com essa experiência, por exemplo? E, na verdade, o neocórtex, que é uma área do nosso cérebro, então a gente pode entender que é como se fosse a camada mais próxima do nosso crânio, né? Não é a camada muito interna, é a camada superficial. Entretanto, ela é superficial, mas não se engane com esse nome. Estou falando do ponto de vista topográfico, ele é superficial, mas ela é uma área extremamente desenvolvida e rebuscada. Então, quanto mais a gente convive com pessoas, mais essa área é desenvolvida. Hoje em dia, a gente convive dentro de sociedades e tal, e se relaciona com inúmeras pessoas, por isso que isso se desenvolveu no ser humano maior do que outros mamíferos, por exemplo, né? Mas essa descoberta aqui com os primatas, né, de córtex, por exemplo, desenvolvimento do neocórtex, né, quando ele evolui, por exemplo, à medida que os primatas são inseridos em grandes grupos sociais, isso é interessante porque isso também serve para o ser humano, porque também somos mamíferos, né? E para quem não está entendendo sobre o que significaria o neocórtex, é essa parte superficial do cérebro, e ela é dividida em lobo occipital, lobo temporal, lobo parietal, e tem também o córtex pré-frontal, que é justamente essa área que fica imediatamente atrás da tua testa, tá? Então, esse neocórtex, ele é responsável por raciocínios extremamente rebuscados, né? O pensamento consciente, a inteligência interpessoal, a autoconsciência, né? Ajuda você a resolver problemas, a identificar, por exemplo, no lobo occipital e no lobo temporal, o que você está vendo, como é que você está vendo essa tela, por exemplo, talvez do celular, talvez da sua do Smart TV, talvez do computador, você está vendo e você sabe que você está vendo o vídeo, como é que você está entendendo aquilo que eu estou falando, como é que você está construindo esse raciocínio, como é que você está lendo. Então, só para você entender como são funções extremamente rebuscadas, você olha, por exemplo, para esses tópicos aqui, e você está lendo, por exemplo, sobre a descoberta de Robin Dunbar, e você está entendendo o que eu estou falando, você leu isso aqui, você decodificou isso, isso foi recebido pelo seu lobo occipital, você consegue decodificar, você consegue refletir sobre isso que está sendo dito, ou seja, são operações extremamente rebuscadas, tá? E isso justamente é a partir do desenvolvimento do neocórtex que isso é possível. Também o neocórtex vai ajudar você no autocontrole, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa e você, poxa, eu não posso fazer isso, né? Vai ajudar você, por exemplo, na questão da linguagem. Só para você ter uma ideia, quando você consome álcool, uma das primeiras partes que começa a trabalhar de forma extremamente deficitária é o córtex pré-frontal. Por isso que muita gente não tem clareza de raciocínio, por exemplo, às vezes algumas pessoas, dependendo da quantidade de álcool que tomou, não conseguem desenvolver bem as suas linguagens, aquilo que está pensando, não conseguem transmitir seus pensamentos, não consegue ter, por exemplo, esse autocontrole e acaba fazendo coisas que vêm na cabeça sem necessariamente a pessoa refletir sobre aquilo que está sendo feito. Isso, na verdade, é um déficit ali do córtex pré-frontal, justamente por causa da utilização de álcool. Então, eu dei esse exemplo para você entender que o nosso cérebro, ele é desenvolvido para que a gente viva em grupos sociais. Entretanto, por exemplo, na pesquisa do próprio Dunbar, do antropólogo, né, ele acabou percebendo que o cérebro é como se ele fosse programado para, no máximo, ter relações bidirecionais, ou seja, tem uma relação considerável, né, com
com outra pessoa, ou seja, com outras pessoas, e o grupo ideal seria no máximo estourando de 150 pessoas. Mas a gente não vive dessa forma nas sociedades atuais. A gente acaba se relacionando com um número muito maior de pessoas. Haja visto aí a quantidade de amigos ou seguidores que você tem no Instagram e tal. Ainda que dá pra gente defender a ideia de que, tá, você pode ter 2.000, 3.000 amigos, mas dificilmente você vai desenvolver uma relação intensa, onde você vai compreender a pessoa, enfim, onde você vai, sei lá, entender, por exemplo, a data de aniversário daquela pessoa, o que é importante para aquela pessoa, o que é que faz sentido para ela, o que é que deixa ela magoada. Dificilmente você vai estabelecer esse tipo de relação com mais de 150 pessoas, né? Independente do número que você tenha de seguidores na relação, nas suas redes sociais. Entretanto, a gente acaba realmente, durante a nossa vida, e muitas vezes em determinados períodos, né, como na faculdade, enfim, no colégio, a gente acaba se relacionando com mais de 150 pessoas, e aí traz uma certa dificuldade na vida moderna. Porque, veja, o cérebro do caçador-coletor, que é o nosso cérebro, porque herdamos dele, eles também eram programados, por exemplo, para identificar situações de risco. Então, quem é mais forte do que eu? E quem pode tomar meu alimento? Quem pode tomar minha comida? Ou seja, quem pode tomar o meu parceiro também, né? Ou seja, quem traz um risco para mim? Quem dessas pessoas representa risco? Quem dessas pessoas eu posso confiar? Quem é mais forte do que eu e pode tomar a minha comida, ou pode tomar o meu parceiro ou minha parceira, e por aí vai. Quando a gente está na vida moderna, o nosso cérebro também fica programado para identificar esses riscos, o que não seria necessariamente o ideal, porque isso seria um cérebro configurado dos caçadores-coletores, tá? Então, vamos lá. Só continuando, você vai entender onde é que o livro está querendo chegar, mas o desenvolvimento, eu particularmente, já estou achando aqui bem interessante, assim. Dá para a gente utilizar isso muito na nossa vida pessoal, né? Então, entender, por exemplo, vamos falar sobre ansiedade e depressão antes da gente passar por esses universais humanos aqui. Como é que se dá essa implicação na vida moderna, né? Vamos imaginar que o cérebro, por exemplo, do caçador-coletor, ele tinha um viés de negatividade e ele estava preparado para identificar qualquer tipo de ameaça que pudesse tirar a sua vida, que pudesse abreviar a sua vida. Então, para que isso aconteça, o cérebro, quando identificava determinado risco, ele gerava adrenalina, gerava cortisol, que são neurotransmissores que vão fazer com que teu corpo ele fique preparado para lutar ou para fugir. Então, se você, enquanto caçador-coletor, você se depara com um predador, automaticamente o teu cérebro identifica aquilo como risco e ele vai gerar adrenalina, que é adrenalina, cortisol, são neurotransmissores que são estressores, né? Que deixam você mais elétrico, mais agitado, mas eles têm um propósito que é salvar a tua vida. Então, ele prepara o teu corpo, né? Para que você corra ou para que você lute, ou seja, para você proteger a sua vida, tá? A partir disso, o teu coração vai ficar acelerado, o batimento cardíaco vai ficar acelerado, o corpo já começa a transmitir mais oxigênio para o corpo todo, para que a sua musculatura funcione de forma perfeita se você for lutar ou se você for fugir. Por causa disso, você fica mais ofegante, por exemplo, né? A tua frequência cardiorrespiratória aumenta. Então, veja, só que isso acontece na situação das sociedades caçadores-coletoras. Isso era extremamente útil para a proteção da vida dessas pessoas. Entretanto, hoje em dia a gente vai sair na rua e a gente pode se deparar com um ladrão. A gente assiste uma televisão e acaba se deparando com uma situação de um assalto que é perto onde você mora. Tudo isso, você está na iminência, por exemplo, de ser demitido. Você está na iminência de passar fome. Alguém adoece, por exemplo, nós passamos por uma pandemia. Tudo isso vai fazendo com que o nosso cérebro, que é um cérebro que a psicologia evolucionista já identificou que é de caçadores-coletores, vai fazer com que a gente produza esses neurotransmissores estressantes, adrenalina e cortisol, por exemplo, diariamente, tá? Diariamente, você vai chegar atrasado no trabalho e tal. O cérebro ele não sabe identificar exatamente muito bem se aquele risco é um risco de vida ou não. Então, por precaução, ele já gera adrenalina e cortisol. E aí você fica gerando isso o tempo todo, e daqui a pouco você está com dificuldade de absorção de serotonina, de dopamina e por aí vai. E daí vem a questão das crises de ansiedade, daí vem as questões da depressão, né? Toda vez que você está, por exemplo, passando nas redes sociais, você tem vários estímulos estressores ali, algumas notícias que te deixam chateado. Tudo isso vai fazendo você gerar adrenalina e cortisol, e por isso que muita gente
gente cada vez mais vai ficar com ansiedade, com depressão e com alguns problemas neuropsiquiátricos, digamos assim. O livro também vai dizer, por exemplo, que existem universais humanos, né? O que é que ele chama, por exemplo, de universais humanos? Alguns psicólogos descobriram, por exemplo, que alguns pesquisadores já descobriram que, independente do grupo social que você faça parte, existem algumas coisas que são meio que universais. Então, por exemplo, sentimentos básicos, né? Medo, felicidade, raiva, tristeza, nojo ou aversão, no caso, né? Surpresa, são sentimentos que são manifestados a partir da expressão facial de qualquer grupo social, quer você tenha tido muito acesso a grandes cidades ou não. Você pode falar de um grupo social que seja extremamente restrito. Eu não gosto dessa palavra de civilização pela perspectiva antropológica, não acho que é uma palavra adequada, mas você pode, por exemplo, entender aquele grupo social que faz parte de uma determinada comunidade, que é muito longínqua, né, que não tem muito acesso à tecnologia e por aí vai. Mesmo assim, você vai observar comportamentos que são muito parecidos com qualquer pessoa da cidade grande. Essas expressões faciais, por exemplo, são algumas delas, né? Inclusive, só abrindo parênteses aqui, porque eu acho interessante que para produzir desenhos animados, né, vários estúdios, né, nos Estados Unidos, eles acabam contratando psicólogos que são especialistas nisso para que eles ajudem qual seria a expressão facial ideal para aquela emoção que está vivendo. Então, se você assistir, por exemplo, Divertidamente, que é um filme que está muito em alta, né, é um filme que passou por essa consultoria de psicólogos lá. Infelizmente a gente não tem isso aqui no Brasil, mas enfim, espero que um dia a gente possa desfrutar disso. A grande questão, por exemplo, é que existem outras características que também são universais. Então, a gente pode considerar que todas as culturas, por exemplo, em todos os períodos, fazem brinquedos para crianças, nem que seja um crânio, tá? Eu já fiz até apresentei um trabalho na faculdade sobre isso, sobre um determinado grupo social, onde, por exemplo, os avós, quando morriam, né, os antepassados, quando morriam, eles pegavam determinados ossos, como crânios, por exemplo, e as crianças ficavam brincando com aquilo, mas era brinquedo de criança, a criança via aquilo como brinquedo, tá? Então, todos os grupos têm suas histórias, têm seus mitos, eles cantam músicas, eles fazem rituais, enfim, ritos de passagem, dependendo da idade. Então, a gente percebe que o cérebro humano ele tem alguns aspectos que são extremamente universais e eles são direcionados para a vida grupal. Entretanto, voltemos a ressaltar, o limite ideal seria mais ou menos de 150 pessoas. Aí você fala, qual é o impacto disso prático na vida, por exemplo, né? Vamos imaginar que você coloca o seu filho num colégio muito grande, porque esse colégio ele faz muito boas propagandas, por exemplo, e tal. E aí você coloca o seu filho num colégio grande. Pesquisadores da área de psicologia já perceberam que em colégios pequenos, em colégios menores, a qualidade de ensino tende a ser melhor, no sentido de que a criança tende a colher mais informações, a fixar mais as informações. O índice de violência é muito menor em colégios menores, tá? Então, não necessariamente você colocar a criança num colégio grande significa que você está cuidando do aprendizado dele. Talvez, inclusive, isso seja um fator prejudicial, porque grupos menores eles têm uma tendência a se alinhar melhor, a desenvolverem relações interpessoais melhores, o que, inclusive, até pela psicologia, a gente já sabe que isso ajuda na questão do aprendizado. Então, isso é só um exemplo aqui para você ver como, muitas vezes, né, a compreensão da mente da gente, ela pode nos ajudar no nosso dia a dia. Ela pode nos ajudar na tomada de decisão, tá? Não faz o menor sentido você buscar uma quantidade muito grande de pessoas, de amigos, porque dificilmente você vai conseguir desenvolver essas relações, né? E aí tem um detalhe, porque com nossa programação, lembra que a gente falou aqui que muitas vezes o nosso cérebro, eles ficam em alerta para saber quem vai tomar a nossa parceira, isso na época dos caçadores-coletores, ou quem vai roubar o nosso alimento? Pois bem,
Isso acontece em várias esferas da nossa vida social. Então, isso estimula, por exemplo, uma divisão política, isso estimula o ódio, isso estimula a guerra, isso estimula, por exemplo, a identificação de determinados grupos sociais como grupos inimigos que representam uma determinada ameaça. Ou seja, isso daí, na verdade, são características tribais que nós ainda temos, né? O nós contra eles, por exemplo. Só para citar na área de psicanálise, como a gente trata muito de psicanálise aqui no canal, tem várias aulas aqui no canal de psicanálise, você já tem alguns psicanalistas, como, por exemplo, Pichon Rivière, né? Que trabalharam com psicanálise de grupos. Você tem o Bion, onde você, inclusive até o próprio Bion, né, identificando alguns grupos operativos que tinham características que ele chamava de acasalamento, de luta ou fuga, ou seja, grupos sociais que só se sustentavam por causa dessa narrativa, né? A narrativa do nós temos que nos juntar, e nos proteger, porque aquele outro grupo é uma ameaça para a gente, né? Então você vai perceber vários grupos têm isso, inclusive como as pessoas se transformam quando estão em determinados grupos, né? Alinhando isso com a psicanálise de Freud, em 1921, da questão da psicologia das massas e análise do eu. Se você olhar, por exemplo, para um documentário que tem de Woodstock, tem na Netflix, né? Uma nova versão do Woodstock. Ou se você olhar, por exemplo, para o que faz uma torcida num campo de futebol, né? Muitas vezes aquelas pessoas não são agressivas, mas estão fazendo parte de um determinado grupo social e inconscientemente uma narrativa se espalha de que é nós contra eles. Isso fatalmente tem um viés, né, de herança, né, do cérebro dos caçadores-coletores. Isso pode ser analisado a partir da perspectiva da psicanálise, da psicologia social, da neuropsicologia, da neurociência, entre outros aspectos aí. Então, espero que você tenha gostado. Na próxima aula a gente vai falar sobre vieses embutidos do nosso cérebro. E aí tem muito viés interessante, viés do ponto cego, viés de confirmação. Você vai achar a próxima aula também muito interessante. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.